grão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar. E aí, tudo bem? Sim, senhora, e você? Também, muito bom. Deixa eu te apresentar, você dispensa apresentações, né? A maioria das pessoas te conhece, mas vai ficar aí no registrado. Para quem não conhece a Mônica e para quem foi assistir depois, Mônica Lobo é psicóloga, terapeuta de família e casal, é mediadora de conflitos, é docente de mediação, de práticas colaborativas. É mãe, é avó, minha grande amiga e parceira, queridíssima. Que mais? Autora de artigos, né? Uma super profissional, amada por muita gente. E que mais? Eu posso ficar horas falando de você. Não, Super bom. trabalhadora, cheia de amigos, alto astral. De bem com a vida. Isso. Minha musa, inspiradora. Então, bem-vinda ao Chá Obrigada. das 5, Tintim. Tintim, tintim. Então, vamos lá. vou colocar aqui o tema da nossa live para quem for entrando, né? Então a gente falou de falar, né? Você trouxe essa proposta de falar de resiliência, mas aí você falou, vamos falar de resiliência na família. Na verdade, resiliência é um conceito que hoje em dia ficou bastante comum, né? Muito trazido, ainda mais nesse momento. Eu até trouxe aqui, vou te apresentar, estou até com medo de mexer no celular, ó. Você está vendo isso aqui? Peraí. Uma flor. Não é uma flor qualquer. É porque eu não estou conseguindo ver direito, porque eu estou botando comentário, mas já vou ver. Agora estou vendo. É uma flor de maio. Ela chama flor de maio porque ela só dá em maio. E a minha flor de maio, que é cultivada com carinho há muitos anos, é o mesmo vasinho, não deu em maio. E aí eu fiquei triste, fiquei olhando esse período que ela dá. Eu estava em casa, como nunca eu estive tanto em casa, e aí não desisti. Continuei regando, mudei de lugar, achei que estava com pouco sol, botei no mais sol. E essa semana ela abriu assim numa exuberância. Então a minha flor de maio deu em agosto. E eu achei que era uma boa metáfora para a resiliência, né? Assim, a gente poder florir na hora que puder florir. Nem sempre a gente consegue florir. Eu vi nas perguntas, e a gente, se você quiser já ir aquecendo, Sim. Uma das perguntas, me corrija se eu estiver errada, era se a resiliência tem a ver com resistência, tem que ver com aguentar a qualquer tranco. Alguma coisa, foi logo a primeira que você me mandou, era uma que dizia assim, resiliência... Tem aqui, quer que eu coloque? Aqui, não quero me distrair. Não, eu Coloca vejo a aqui. Primeira, se resiliência... Vê aí a primeira. Logo então, a Júlia, ela mandou o seguinte, um comentário, né? Ela falou, resiliência é importante, mas não precisa se cobrar tanto se tiver muito difícil. Cada um tem o seu tempo. Você só começa a ser resiliente depois de não saber lidar direito com muitas situações. Esse foi o comentário da Júlia. Eu queria começar aí pela Júlia, porque eu acho que resiliência não é resistência, eu acho que é entrar na dor, né? E conseguir, de alguma maneira, um caminho. Na verdade, ela é forjada na adversidade, é forjada na dificuldade, mas não apesar da dificuldade. Você tem que sair, entrar, mergulhar e sair. Você vai sair mais fortalecido, você vai desenvolver recursos, mas não é invulnerabilidade. É exatamente você entrar em contato com a sua vulnerabilidade para poder, de alguma maneira, dar conta das suas necessidades e como é que você vai sair dela. Não é uma coisa... Não é um homem de ferro, não é um super-homem, não é uma super-mulher, é uma humanidade.
Ficou... Sim, é justamente essa capacidade de ir a um limite, né? Assim, de uma baixa, de viver a dor, né? No limite do suportável e de conseguir passar por isso, né? Assim, não é claro que dói muito, não é para ser uma coisa insuportável, não é para ser uma violência, uma forçação, mas é para ser um enfrentamento das adversidades, das situações que levam a gente a enfim, a um chamado aí de transformação, né? Assim, é enfrentar a situação, né? Não sei, é isso? Você tá colocando? É enfrentar a situação. Não, eu aqui está entrando chamada e aí dá uma surpresa. O meu pai dizia uma coisa que eu me lembrei agora. Ele dizia, minha filha, a gente precisa entrar na dor para sair dela. Não é negar a dor, não é fazer de conta que não está acontecendo, é olhar, sentir a dor, né? Mas, de alguma maneira, encontrar um caminho para sair dela. Nós, humanos, a gente nasce muito vulnerável, né? Eu costumo sempre dizer isso, que é o animal mais vulnerável das espécies da Terra. Se a gente não tiver um outro humano para cuidar da gente, a gente não vai se tornar humano. E tem coisas muito importantes que trazem essa vulnerabilidade. A nossa fragilidade do corpo, né? Que a gente adoece e um dia a gente vai morrer, então o nosso corpo é perecível. A natureza, que tem uma força que, por mais que a gente busque, cada vez mais a gente... Relações interpessoais também, né? Que por mais que a gente seja, nós duas buscamos essa especialidade para conseguir conviver com conflito, é uma forma de proteção, eu fiquei pensando nisso. A nossa escolha profissional é para lidar com conflito no sentido de trabalhar os conflitos, evitar os conflitos, porque relações interpessoais às vezes ameaçam, né? A gente gostaria de ser uma fofa, que todo mundo achasse a gente uma gracinha, mas as pessoas têm diferenças e nem sempre essas diferenças são conciliáveis. Deixa eu te comentar aqui duas coisas que eu pensei quando estava te ouvindo. Uma tem um comentário, eu não sei falar esse nome, não sei seu nome, FCNU, né? Ela comentou, eu gosto muito da imagem do bambu. O bambu que é flexível, né? Que vem o vendaval e ele não quebra porque não é resistente ao vento, né? Ele vai até um limite e volta, e depois vai para o outro lado e vai até o limite do chão, mas não quebra, né? Então, enverga, né? Enverga, é maleável, exatamente, é uma imagem linda, né? De uma coisa que enverga, mas não quebra. E eu acho que o que a gente faz no nosso trabalho, pelo menos o que a gente tenta fazer, é ajudar, quando você fala, né, da gente trabalha com as relações interpessoais e tudo, eu acho que essa ideia de dar o braço para o cliente e de falar, vamos enfrentar, a gente está aqui com você, né? Vamos envergar até o chão, você não vai quebrar, né? Você não vai quebrar, você é capaz de voltar, é capaz de... Né? Vamos passar pela tempestade que você não vai se desfazer, não é o fim. Apesar da sensação da pessoa que está vivendo um conflito, um problema grave, um trauma, é a sensação de fim. Então, o que a gente tenta, assessorando essa pessoa, né, de todas as formas, da maneira mais integral possível, é levar ela para esse lugar de viver isso intensamente de frente, mas, né, apontando para um caminho de restauro, né, de capacidade de aprender e ir para outro lugar e se transformar, e não de quebra, de ruína, de fim, né, de morte, não é isso. Não, mas o que você está trazendo, eu acho que é um ponto importante também, assim, estar do lado, mas não fazer por.
Exato. Eu ia pegar essa diferença, principalmente no caso do advogado. Na terapeuta, eu não sei dizer. Também. A terapeuta também, né? Na verdade, assim, eu sou uma interlocutora, eu faço uma troca, eu tenho uma visão, mas assim, a história é do outro, a vivência é do outro, o percurso é do outro. Eu posso emprestar minhas lentes, posso estar do lado no sentido de ajudar ela ao autoconhecimento, mas o processo é do cliente, tanto do meu paciente quanto do seu cliente, né? Uhum. E aí eu acho que assim, a questão da resiliência, ela é forjada, quer dizer, e eu queria puxar a brasa para a sardinha da família, porque eu acredito muito na força da família, na importância da família, e acho que nós somos frutos e vivemos dentro de uma família. O indivíduo está sempre, como diz o Moisés, não existe indivíduo, só existe a família, mas a família é a atriz da nossa individualidade, a gente vai se individualizando dentro dela. Então, é nela que a gente aprende como lidar com instabilidade. É nela que a gente aprende coragem, a gente aprende otimismo, a gente vê a crença assim, de como é que as experiências foram passadas. Eu fico, hoje em dia, que eu tenho netos, eu fico muito entusiasmada assim, de pensar que legado que eu estou deixando, né? Com pouco exagero, quer dizer, tentando não ser perfeita, porque graças a Deus a gente não é, mas a humanidade, passando afeto, passando individualidade, protagonismo, autonomia. Então, eu acho que a família ela vai trazer isso. Memórias de experiências anteriores, autoimplicação e a possibilidade da gente antecipar alguma coisa. E a gente está vivendo um momento especialmente importante para a gente pensar, né? O Neto falou assim, estou achando que meu aniversário ainda não vai ter acabado a pandemia, com muita tristeza, porque ele estava crente que ele ia encontrar com os amigos e a gente está vendo que as escolas provavelmente não vão conseguir voltar, né? Tá essa grande interrogação. Mas, por mais que a gente fique triste de ver ele triste, ele está vivendo uma experiência que é importante, né? Pois é. Da frustração, de poder pensar uma outra forma de aniversário, que não vai ser com os amigos, mas que de alguma maneira vai ser comemorado. Claro. E a gente aprende, né? Claro. E, Mônica, eu tenho sempre a impressão de achar que a gente tem uma crença, em geral, de achar que a gente dá muito menos conta do que a gente realmente dá. Tanto a gente mesmo, assim, não vou suportar tal situação. Eu vivi isso na minha vida, vou falar por experiência própria, para não falar do que a gente vê, mas também no escritório, no consultório. Vejo tanto cliente que chega olhando para a situação como o fim do mundo, né? E, de repente, depois de um tempo, você vê que ele já está em outro lugar. Eu mesma, meu pai ficou doente, né? Precisou amputar uma perna, enfim, coisas que você imagina que você não vai dar conta de ver, que você não vai dar conta, vai ser quase insuportável, e que você não tem jeito, porque você vai enfrentar aquilo. E quando você vê, você está lidando com aquilo, né? De repente também isso mudou. A amputação da perna dele significou que ele tinha chance de viver. Então, no dia que decidiram amputar a perna dele, que no início foi uma ideia muito brutal para mim, para todos, né? Claro, a gente saiu para comemorar. A gente saiu para comemorar que ele ia amputar a perna, porque significava que ele tinha chance de viver. E assim outras situações duras da nossa vida, né? As violências, as perdas na família, situações adversas que a gente vai passando e que a gente acha que vai ser insuportável e a gente sofre muito, e quando vê, a gente passou por aquilo. Não sem custo, não sem dor, não sem sofrimento, mas eu acho que a gente precisa ter mais crença na nossa capacidade de lidar com isso, na nossa capacidade de ser bambu, de ter essa resiliência. E isso que você falou, né, em relação ao seu neto.
como a gente ouviu de pais, eu sei que muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas, cada uma está sofrendo, mas eu também vejo uma preocupação às vezes maior e as crianças elas dão conta também, elas se entristecem, porque faz parte entristecer, e quem nunca fica triste, tristeza é saúde, né? Esse é dado de realidade, né? Eu fiquei pensando, você contando essa história do seu pai, uma das coisas que eu fiquei com vontade de pedir para as pessoas que estão nos assistindo, quem lembra, né? E se você lembra, eu pergunto primeiro para você, que provérbios, que falas você lembra de ter escutado na sua família de origem, você acha que construíram a sua resiliência? Eu vou ter que pensar. Você até me falou. Eu me lembrei, a minha mãe falava muito isso, e na hora que eu pensei isso, eu fiquei pensando na minha história, né? E ela dizia uma coisa assim: minha filha, se a vida te der um limão, faz uma limonada. Eu acho que tem horas que a gente tem que chupar o limão azedo mesmo. Nem sempre a gente consegue botar água e açúcar. Mas a possibilidade de que aquilo pode mudar, né? Não é uma negação do azedo, mas é uma visão de que aquilo pode se transformar. Que, na verdade, ela estava me ensinando como lidar com o luto. Essa fala da minha perguntar isso. É como lidar com o luto. Você vai ter a sua perda, vai ser doída, mas você vai continuar, né? É isso que você está falando. Perdeu a perna e ganhou a vida. Que você perca pessoas queridas e próximas, e é doído, mas você está lá, você não morreu. Então, o que você vai se reinventar com aquilo? O que você pode botar de água e açúcar e transformar aquilo? Ou, de repente, melhor do que água e açúcar, uma vodka. Exato. Outro dia eu falei isso. Falei, olha, eu adoro esse provérbio, essa história do limão e da limonada, né? Mas já falei, olha, a gente faz... vou fazer uma caipirinha, ou até vou fazer um bolo de limão. Muitas coisas a gente pode fazer com limão, né? Olha, a Rose, ela escreveu aqui, o meu pai falava, o que Deus faz é bom e é bem feito. É isso. Então, O que Deus faz é bom e é bem feito. Quer dizer, trabalhando na direção, né, no que ela colocou, da aceitação. Hoje, eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse assim, a minha mãe diz, Deus vai prover. Aí eu falei assim, é meio perigoso, né? Esse provérbio, porque se Deus vai prover, você não precisa sair do seu lugar, vai cair do céu, né? Então, a gente precisa estar atenta. Esse provérbio é um provérbio que vai empurrar a gente na direção do crescimento ou na direção da paralisação. Porque essa resiliência, ela está na força que a família traz, na força que a família passa de lidar com as preocupações. E tem mitos que eu acho que são mitos que a nossa cultura trouxe, de uma certa maneira, de que a família saudável não tem problema, por exemplo, é um dos mitos, que é um mito que não é verdadeiro. Todas as famílias têm problemas. Não é porque a família saudável não tem problema, não existe isso. Mas como eu lido com o problema é que vai trazer o grau de saúde. Esse é o grande X da questão, né? É lidar sem negar, é lidar olhando de frente, mas é lidar buscando saídas, né? Não são dilemas, são problemas. Não transformar aquilo num fim, mas numa... E o outro mito também que eu acho que é importante a gente falar, principalmente nós duas, é de que a família tradicional, a família de pai, mãe e filhos, é o único modelo possível de ser saudável. Graças a Deus, isso está bastante quebrado. Todas as maneiras, não é a configuração familiar que traz saúde.
são a forma como a família se relaciona que traz saúde. Seja mãe e filho, sejam duas mães e um filho, seja uma mãe separada do pai, tem N formas, filhos adotados, e aí por aí vamos. Sim. A Valquíria comentou aqui, Mônica, que ano passado ela perdeu o labrador de 15 anos e foi o primeiro luto que ela vivenciou, que foi muito difícil, mas me fez crescer muito e entender que não somos para sempre. Eu estava pensando nisso quando eu estava te ouvindo, quando você falou do meu pai, né? Desse exemplo que eu trouxe, que ele perdeu a perna, mas ganhou a vida, de fato. Aí eu pensei na morte do meu irmão. Para quem não sabe, eu perdi um irmão com 24 anos, assassinado num ponto de ônibus por causa de um celular. Ele tinha 24 anos. Aí eu pensei, para não parecer uma coisa assim, tem sempre um lado bom. Não é isso, resiliência. Não tem nada a ver com isso, né? Perdi por aqui, ganhei ali. Por exemplo, na morte do meu irmão não tem nada de bom, né? Não tem nada. Mas eu aprendi. Mas é uma coisa que eu e a minha família, a sociedade, os amigos, né, todos vivemos, que foi viver o impacto disso, né? E como é que é passar por uma barra pesada, mas entender, como você disse, que a gente está aqui. Eu acho que se tem alguma coisa que eu aprendi, que eu acho que é na linha do que a Valquíria está dizendo, né, que é o do aprendizado, é que a gente não é para sempre, que a gente está aqui e que isso dá até uma outra investimento, e como eu conversei com a Kika Gama Lobo na terça-feira, te investe de uma outra atitude perante a vida, né? Porque a gente sente o quanto ela é passageira, o quanto somos vulneráveis, o quanto somos frágeis, e isso coloca a gente talvez numa outra intensidade, né? Você Presença. essa leitura de invulnerabilidade e autossuficiência, que, de alguma maneira, né, algumas culturas ou algumas visões de mundo trazem, que eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou ser... E algumas famílias têm um pouco isso, né? Nós somos mais fortes, nós somos mais ricos, nós somos mais corajosos. Na nossa família ninguém se separa. Alguns mitos assim que trazem uma invulnerabilidade que não é do humano, né? Eu acho que assim, é claro que é uma dor enorme. Você perder um irmão é uma dor absurda, né? Você perder um filho é uma dor absurda. Mas você tem que entrar em contato que você está ali, que você transcendeu aquilo, que você não morreu, embora uma parte sua tenha morrido, mas que você vai, através daquele luto, recuperar, né? E até por conta dessa pessoa ter feito parte da sua vida, você vai levá-la de alguma maneira. Ela pertence a você um pouco. Tem um pouco seu que vai com ela, né? Mas tem um pouco dela que fica com você, que você aprende. E eu acho que é isso a beleza da nossa humanidade. A gente está sempre incorporando, perdendo e ganhando, passando. Então, assim, é até antiético você falar de invulnerabilidade em relação ao ser humano, porque a nossa maior questão é que temos que lidar com a nossa vulnerabilidade. Sim. E das coisas que nós amamos, né? Porque e do que nós amamos, porque quanto mais a gente ama, mais a gente fica com medo de perder. Faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa condição, né? Não tem como fugir disso. Então, é mais honesto e traz menos sofrimento, né? Porque a gente se enxergar como, né, enfim, infalíveis e incríveis traz muita dor. E aceitar que não somos também traz uma dor, mas aí é uma dor que é real. Assim, dizer que é real, não foi bem isso que eu quis dizer, mas é a dor da condição humana, que é passageira, que é, né, assim, enfim, frágil, etc. Enfim, não sei se eu consegui me expressar bem. A Luz Marina disse aqui um provérbio da família dela: nada como um dia após o outro dia. Esse é bom, né? Esse é muito bom. Nada como um dia depois do outro.
Isso está falando de vulnerabilidade, mas está falando de crença no futuro, né? Tem 3 pontos que eu acho que ajudam dentro das famílias a criar esse clima de resiliência e passar isso para as pessoas que estão envolvidas. Um deles é esse, né, que está vindo através dos provérbios, que é o sistema de crenças. Que crenças aquela família tem? Né? Como é que a família lida com perdas? Como é que a família lida com mudanças? Como é que essa família lida com frustrações? Que lentes elas têm de visão de mundo? Né? Eu brinco que tem famílias que usam binóculo do lado do aumento. Tem famílias que usam binóculo Ao do contrário. lado contrário. Então, como é que a gente vai usar essas lentes? A outro ponto é também como é que ela se organiza, porque frente às perdas, e eu acho que agora está acontecendo isso muito, não só pelas mortes que têm ocorrido, mas pelas perdas da própria pandemia, do próprio isolamento. Você não está conseguindo se relacionar, né? À toa que a gente está buscando comunicações por outros caminhos, né? Mas, assim, qual é o padrão que você se relaciona? Se você é flexível, se você tem recursos sociais, né? Então, que recursos a sua família tem que traz saídas? Né? Essa reflexão é muito boa, né? Que cada um individualmente possa fazer assim para acessar esses recursos ou até para fazer uso deles, né? Ou até para se livrar de algumas crenças que já não fazem parte mais da tua visão de mundo, né? Essa análise, né? Dessa influência, dessa herança de crenças e tal é muito importante, né, Mônica? Eu acho que é isso, é importante você entender como é que a sua família se organiza, o que você aprendeu e o que você não quer para você mudar, né? Se tem uma coisa muito rígida. E o outro ponto que eu também acho que é importante a gente pensar é como é que a família se comunica. Como é que são os padrões de comunicação? Se as coisas são ditas com clareza, se você pode dizer que está triste, se você resolve os seus problemas cooperativamente, se tem uma questão que eu digo que é sempre importante, se tem fronteiras, se você respeita, né, os subsistemas que tem da sua casa. Hoje, uma cliente estava me dizendo assim, minha mãe está chegando. Eu já fico tensa, porque pode acontecer que ela, às vezes, eu sinto que ela invade o meu espaço. E eu me coloquei no lugar da mãe da minha cliente, que deve ter a minha idade, né? E eu pensei, quando eu vou na casa das minhas filhas, certamente eu não acerto tudo, com certeza não. Mas eu vou numa preocupação, eu disse assim, eu quero entrar e sair sem fazer muita mexida no que está lá, tentando respeitar o clima da casa, a dinâmica da casa. É claro que eu derrubo coisas, né? Eu me lembrei a gente é estabanada de alguma maneira, mas só de você ter essa preocupação já é uma certa autocrítica, no sentido de, assim, como é que eu vou me comunicar, como é que eu posso ser cooperativa, como é que eu não vou ser invasiva, como é que eu vou respeitar as crenças de outra casa, porque quem tem os filhos tem outra cultura, saiu da sua cultura, mas tem as particularidades dos parceiros. Então, esse é um outro ponto. Como é que você se comunica para trazer essa força de passar por coisas duras? Sim, sim, sim. Isso daí eu acho que é uma coisa muito, muito importante, como cada um tem a sua e como varia, né? Como também a gente não pode partir de uma premissa que a comunicação ela se dá sempre de uma determinada forma, porque eu também tenho percebido, em conversa com amigas e tudo, como, né, assim, é completamente diferente a dinâmica da comunicação dentro de cada casa, né, e dentro de cada casamento. É realmente muito diferente. E eu me lembro de uma história que a Tânia uma vez contou,
enfim, uma relação de mãe e filha, eu acho, que a mãe tinha feito coisas, não me lembro agora os detalhes, mas a menina foi morar com uma tia numa época, e aí aquilo marcou a criança como um abandono. E a mãe tinha entendido aquilo como uma medida de cuidado, porque ela ia trabalhar. Enfim, a cabeça do adulto e da criança, como é que cada um interpretou e como aquilo marcou. Então, ainda assim, eu fiquei te imaginando, tomando cuidado para não ser invasiva, e de repente, em algum momento, alguém fazer uma leitura, poxa, mas ela podia ter sido mais invasiva, mais presente, foi meio, sei lá, entendeu? Então, esse é um ajuste fino aí, né? E aí o que eu acho que vai valer, né? Quer dizer, não só a relação, mas os padrões de comunicação. É você ter conversas difíceis, é poder você ouvir coisas difíceis e dentro dessa dinâmica familiar, entender que, assim, que cada um está num andar. Cada um, a família, ela tem... como se fosse assim, os avós estão num patamar, os pais estão num outro patamar e os filhos estão no outro patamar. Então, você, com filhos adultos, você não é protagonista. Você não está no palco vivendo a peça. Você está na cadeira, você está vendendo pipoca. Com muita sorte... Conta aquela metáfora do campo de futebol. Aquilo é lindo, não é? A metáfora do campo de futebol, me lembra? Não estou lembrada. Não, que quando os filhos são pequenos, você está lá com eles chutando a bola, né? Você está ensinando a chutar a bola. Isso. Quando os filhos são adolescentes, você está no banco dos treinadores. Técnico, lá. Você é treinador. Quando os filhos são adultos, você está lá na arquibancada, lá torcendo pelo... Na torcida. É muito bom isso. Essa metáfora é até da Regina, minha amiga Regina Cavour. É uma metáfora maravilhosa, verdade. Maravilhosa, eu adoro. Eu adoro, eu entendi muito quando, né, é muito boa. Mas tudo isso que a gente está falando, né, a gente está falando de resiliência, quer dizer, estamos num momento difícil, eu fiquei até pensando, a gente até conversou sobre a música, né, que ia entrar, a gente acabei botando o Drão, que fala disso, né, morre, nasce trigo, vive, cresce pão, né, que é essa nossa capacidade de morrer, nascer, se transformar. E ele está falando do fim de um amor, de um luto, né? E enfim, de um relacionamento e tudo. É linda essa letra. Mas a gente também hoje lembrou que fez 75 anos hoje do lançamento da bomba de Hiroshima. A gente acabou de ter essa explosão no Líbano. E o coronavírus, e as loucuras todas, e os absurdos todos que a gente enfrenta todos os dias, né? No Brasil e no mundo. E aí fiquei pensando, né, sobre a resiliência por todos esses temas, né, assim, das pessoas enfrentando o confinamento e enfrentando suas baixas, né, suas dores e como que eu imagino, né, como é que será que a cultura japonesa fez com que os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, né, assim, também recontassem essa história. Enfim, que existe hoje um centro, uma organização que fala de paz e não violência, né? Enfim, histórias de resiliência, né, Mônica? Dos mais diferentes níveis e vivências. É isso que eu queria... Na hora que você falou isso, a gente estava batendo uma bolinha de manhã, que você falou dessa história de escolhendo a música. Quando você falou, eu tinha visto o podcast da bomba de Hiroshima, que faziam 75 anos. Eu me lembrei que foi no ano que eu nasci. Isso eu ia falar. A guerra acabou, eu acho que foi abril ou maio, sei lá. Eu nasci em janeiro. Na hora que você falou, eu falei, ai, que bom que meus pais não tiveram medo da guerra. E aí me lembro, porque senão eu não teria nem nascido, né? Imagina numa Segunda Guerra Mundial, tudo bem que eu estava no Brasil, estava na Europa, mas quantas pessoas nasceram no meio de uma guerra? E eu aí pensei agora, quantas crianças estão nascendo? Eu tenho amigas que tiveram netos, tenho uma irmã que teve um neto agora que ela ficou 2 meses para poder conhecer o neto, mas que esses filhos, esses pais, esses jovens tiveram coragem, né, de, apesar de tudo, quantos agora, completamente diferentes, foram para a maternidade, só o casal, ninguém vai ver. Volta para casa só o casal, mas que estão enfrentando.
Eu acho que é isso que é a resiliência. Então, não as pessoas não se paralisaram por conta disso. Estão se reinventando, estão buscando outras formas de comunicação, como a gente está fazendo, né? Outras propostas de aula, de curso, quanto que a gente também está pensando de alguma maneira, dar outras saídas, que é isso que é a criatividade. Profissões vão terminar, mas outras vão surgir. E isso fala da nossa capacidade de transformação como seres humanos. De adaptação, de flexibilidade, né? Isso tudo. E o que você está trazendo... Hã? Volta ao bambu, né? O quanto a nossa família e as nossas crenças e esses provérbios, que eu vou ler alguns aqui que o pessoal escreveu, ajudam ou dificultam esse processo, né, Mônica? Acho que é isso que a gente está falando também. Então, olha aqui, a Márcia ela escreveu: meus pais me diziam que quem bem faz a cama, bem dorme nela, para me falar de autocuidado e também no sentido de que bons resultados dependem do quanto nos dedicamos. Muito bom. Ó, a Elisa Mota: não há mal que sempre dure e nem bem que não se acabe. Outra sabedoria. De hoje. Isso é muito do budismo, que diz que tudo na vida é impermanente. O que é bom passa, então vamos aproveitar muito o que é bom. E o que é ruim também passa. Então vamos virar o binóculo do ruim, que ele vai passar também. Né? Mas é bem legal isso. Sim, sim. Deixa eu ver aqui o que é mais, o que o pessoal escreveu. A Monique escreveu: se Deus te deu este peso, você pode carregar. Deus dá o frio conforme a roupa. Conforme o cobertor. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ô, Mônica, eu cantei essa música outro dia numa live, tá? Na live do momento. Quem viu, viu. Quem não viu... Deixa eu ver aqui que eu tô lendo aqui. Olha... aqui a Jennifer comentou: Olivia e Mônica, minha mãe tanto não queria se meter que sentia falta de apoio e suporte. Difícil o ponto certo, né? Aí, estou dizendo. Às vezes você tem tanto medo de ser muito, né? Que eu vou estar ali querendo. Então, o que é a falta, né? A nossa dificuldade de verbalizar as coisas. Porque um acha, com a maior das boas intenções, que não quer fazer tal coisa pensando no que o outro espera. E o outro tem outra expectativa. Que coisa difícil a gente entrar em contato com os nossos desejos, as nossas necessidades, e a gente poder verbalizar isso para o outro, né? Você vê o quanto que é complexo, né? Por isso que a gente investe tanto, por isso que a gente gosta tanto dessas trocas, porque eu acho que assim, a nossa capacidade de comunicação talvez o nosso bem mais precioso em termos de humanidade, de ser humano, da gente poder ouvir o outro, né? E conseguir conversar com o outro, poder falar da gente, poder falar do outro. Não fomos ser mediadoras à toa. O que mais? Aqui a Valquíria comentou que, então, a resiliência faz com que a gente consiga, aos poucos, ficar em paz com as nossas dores internas e estarmos dispostos a cuidar delas. É isso. Eu acho que sim. Sabe? Eu acho assim também, eu tenho pensado sobre isso, né? Assim, a gente já tinha pensado nisso, mas a pandemia explicita muito isso, né? Paz não é ausência de conflito, né? Saúde não é ausência de doença. Enfim, tranquilidade não é ausência de dor, né? Assim, então, tem horas que eu aqui, quando eu tô, né, estamos aqui confinados e tal, tem dias que eu sinto muita inspiração, muito prazer, muito otimismo, né? Me sinto o privilégio de ter um apartamento, de estar na minha casa, de poder trabalhar, né? De fazer tanta coisa. E fico me sentindo muito bem. Tem dias que eu me sinto muito mal, como todo mundo. E aí eu tenho procurado pensar: tá vindo de novo. Tá vindo de novo aquela onda, sabe? De baixa, e eu não sei se eu não acho que eu devo evitá-la,
eu devo viver, eu devo tirar um dia mais tranquilo, desmarcar alguma coisa, fazer alguma coisa que me dê um aconchego, não para evitar essa onda doída, mas para viver ela sem me entregar a ela, né? Eu acho que é esse surf que a gente vai fazendo, que é não resistir, mas também não se entregar, mas não querer evitar a qualquer custo. Peraí, deixa eu ficar feliz. Uhul! Vamos ficar feliz. Não vamos ficar feliz, né? Não é isso. Eu estou triste, eu vou entrar na dor, né? É isso. Você está com a dor, entra na dor. Mas isso não quer dizer que você vai ter que ficar lá sentada curtindo essa dor. Né? É esse lugar de você, que é um lugar que acontece muito na nossa cultura ainda. É você se colocar no lugar de vítima. É você olhar e achar que o outro vai resolver o seu problema. Então, você não busca... É aquilo que a gente fala, né, da Sarah Cobb, quando a Sarah Cobb... Você pode olhar a vida como melodrama, né? Eu tive um sofrimento e alguém me tira do sofrimento, ou como uma tragédia. Eu tive uma perda, como você mesmo contou, né? Perdi um irmão, uma coisa trágica, mas eu estou viva, eu tenho filhos, eu tenho um trabalho, eu tenho que continuar. Como é que eu vou continuar incorporando essa perda? E aí tanto vai a dor, mas assim, a vida do seu irmão, né? O que você pode contar dele, o que você pode trazer de vivência dele, porque é uma forma, todos nós vamos transcender. Outro dia eu ganhei um livro, quer dizer, outro dia eu já ganhei quando o João nasceu, há 22 anos atrás, mas eu só comecei a escrever agora, Memórias de uma Avó. Olha! E eu fiquei com a sensação de que eu estava começando, entre aspas, não quero que pareça trágico, mas assim, preparando a minha transcendência de alguma maneira. O que eu quero deixar da minha história para os meus netos, sabe? E fiz isso com muito prazer. Comecei a fazer agora, durante a pandemia. Então, comecei a escrever coisas que eu me lembrava. E, com isso, eu trouxe a vida dos meus pais, eu trouxe a vida dos meus avós. Eu também peguei outras gerações que passaram, que me ajudam a ser o que eu sou, que eu vou também poder passar para eles. Então, eu acho que isso é resiliência, isso é um olhar de coragem e otimismo, né? Dentro da nossa realidade, que somos mortais. Com perdas, e ganhamos e perdemos o tempo todo na vida. Eu tenho ouvido algumas histórias, né, de algumas pessoas aqui no Brasil, enfim, alguns exemplos, né, de pessoas que adoecem, sabem que vão morrer, estão no momento final da vida, né, e ou planejam, já entenderam, né, estão no estágio terminal de alguma doença, e aí ou planejam como querem o seu... Outro dia um amigo do meu ex-marido fez isso, ele morreu, mas deixou um barco reservado em Búzios, com música ao vivo, uns violinos, e, sabe, bebida, e os amigos foram jogar as cinzas dele no mar de Búzios com aquilo tudo, né? Outro dividiu algum dinheiro que tinha entre os amigos. Uma Pauline me disse que tem um amigo dela na Califórnia que está numa fase terminal da doença e que existe um aplicativo hoje em que ele compartilha essa experiência, porque a pessoa tem muitos insights, né? E tem muitas reflexões. Então, ele coloca os amigos para ler uma espécie de blog, né? Onde ele dá notícias e ele compartilha essas vivências. A Mausi teve uma amiga também que ela perdeu agora e que fez isso, escreveu textos e compartilhou e pediu para que fosse uma celebração. Enfim, né? Eu acho que tem esse lado também da gente aceitar e com serenidade dar um outro significado para tudo isso, né? Dar um outro significado para essa experiência, né? Tem o caráter da morte como uma coisa final de uma vida, mas tem a continuidade, né? Tem o processo transacional daqueles que morrem, mas também o ciclo de vida dos que continuam, né? O luto
tem essa experiência de dor e de negatividade, no sentido da dor, da perda, mas você tem que se renovar. E eu me lembro que uma vez eu estava indo para o enterro da mãe de uma amiga minha, com outra amiga, uma senhorinha muito velhinha que tinha morrido. Aí eu falei, ai, que coisa chata, né? A gente morrer. Ai, ruim esse pedaço, não gosto desse pedaço. Claro. E a amiga, que é muito calma e sabe, ela disse assim, Mônica, a vida tem que se renovar. A vida tem que mudar. As árvores morrem, as folhas caem, as plantas nascem. A vida, o que dá a beleza da vida é a transitoriedade, é a gente saber que não vai ficar estagnada, que a gente tem que acordar todo dia, é mais um dia, é hoje, e vamos tocar o dia. Então, isso são construções, eu acho, de visões de mundo que trazem resiliência nesse momento tão dramático que a gente está vivendo, que de alguma maneira pegou todo mundo de uma forma inesperada, né? Um vírusinho invisível, mas destruidor, e que tirou todas as crenças em invulnerabilidade que a gente achou que a modernidade tinha trazido para a gente. Fez a gente voltar à nossa humilde condição humana, que é isso. Uhum. A gente daqui a pouco não, ainda tem alguns bons minutos, porque tanta vontade, tanto assunto, mas a resiliência, então, mas acho que tem mais um pouquinho, porque como eu voltei, eu te aviso quando entrar nos minutos finais. Tá, a resiliência, então, Mônica, tem uma relação muito próxima, né? Assim, eu ia perguntar qual é a relação de resiliência e luto. E é certo dizer assim que um luto bem feito, né? O luto vivido, ele é fundamental para a resiliência, né? Ele é para que a gente... A gente fala de luto, né, Olívia, pensando na morte, mas a gente todo dia morre um pouquinho, né? Cada aniversário, eu me lembro da tristeza que eu fiquei quando eu fiz 12 anos. Eu vivi um luto. O luto que eu vivi com 12 anos foi que naquele brinquedo assim, que faz assim, sei lá se era o nome, que você andava num brinquedo, era um balanço diferente. Um balanço, que tinha na pracinha onde eu morava, na Urca, estava escrito proibido para maiores de 12 anos. E eu me dei conta, falei, ai, não posso mais andar nesse brinquedo. Então, é um luto. A gente vive luto quando vira adolescente, quando tem filho, por melhor que seja, você já cria uma responsabilidade, você tem um luto do seu corpo que, de alguma maneira, se modifica e você vai ter que lidar com outras mudanças. A vida inteira, cada dia a gente tem perdas, mas para a gente ter ganhos, a gente não perde. Mas o contrário dessas perdas exatamente a falta da vida, é a não vida. Quer dizer, os filhos indo embora, crescendo, a gente se despedindo da infância, da adolescência, coisas que vão acontecendo, né? É a negação da vida. Então, a gente perde para continuar vivo, né? Então, cada aniversário que a gente faz, qual é a outra opção, né? É não fazer mais aniversário, ninguém quer. Então, é muito louco isso, né? Porque é por aí. Então, a gente precisa viver esses lutos, viver essas dores com realidade, sem evitação, mas com integridade, com ajuda se precisar, né? Enfim, acessando essas crenças, essas histórias, para poder fazer essa transmutação, né? Deixar morrer o que precisa morrer, o ciclo que precisa fechar, né? Acabar o que precisa acabar. Outros ciclos vão se abrir, né? Outros ciclos precisam acontecer. Exato, essa palavra transmutação é isso, né? Eu ia te perguntar, agora ainda dá tempo, você teve Covid. Como é que foi? Né? Conta de novo, você contou um pouquinho na outra live, mas aqui eu acho que a gente devia lembrar. Você teve medo de morrer? Como é que foi ter Covid, que você teve lá no início? Você tem 75 anos, posso falar, porque você disse aqui a data do seu aniversário. E aí, Mônica, ser grupo de risco, ter Covid, como é que foi? Olívia, eu acho que assim,
uma sorte nisso. Outro dia a gente estava até num grupo, né? Você estava comigo, e o meu filho que estava no grupo ouviu de alguém do grupo dizer: eu estou com um idoso em casa, então cheguei da rua, estou tomando banho porque eu fico super preocupada, né? Aí meu filho disse assim: eu Para peguei não passar por idoso. eu peguei Covid do idoso da minha casa. Pô, meu grupo de risco que me passou Covid, né? Então, assim, eu peguei logo no início. Então, assim, eu acho que eu não tive, talvez eu tivesse tido depois, eu talvez tivesse ficado com mais medo. Eu fiquei com medo, mas eu moro sozinha, né? Eu acho que eu fiquei com mais medo quando eu vi meus filhos caindo, meus netos caindo, do que propriamente eu quando eu estava. E eu Caindo conversando doente, que você está dizendo, doente, né? caindo doente, porque foi assim um dominó, né, aqui em casa. Todo mundo acabou caindo, graças a Deus, todo mundo se recuperou super bem. Mas a minha angústia foi muito maior em relação às pessoas que eu amo do que a mim. E agora eu falando com você, quer dizer, talvez saia um pouco do tema do Covid, que você me perguntou, eu posso voltar, mas um pouco com esses mitos familiares. Quando eu estava grávida da minha terceira filha, meu marido teve um infarto. Foi um susto. Nós dois tínhamos a mesma idade, ele tinha 29 anos. Gente. E eu um dia conversando com meu pai, depois que ele já estava recuperado, falei: nossa, pai, que medo dele morrer. E aí ele falou: minha filha, pior do que você perder quem te ama é você perder quem você ama. E eu fiquei com aquela frase: o quanto que é importante, para mim é muito importante isso, amar as pessoas. Como é bom ter você, como é bom ter os amigos todos, como é bom ter meus filhos, como é bom ter meus netos. Então, assim, a dor do Covid foi muito maior para mim. O medo de perder as pessoas que eu amava do que o medo de morrer. Então, assim, para mim morrer, eu vou fechar o olho alguma hora e não vou acordar, não vou nem saber. Não é nada tão grave, acabou. Eu não vou nem saber que acabou. Agora, você viver a dor de perder, eu tenho muito mais medo do que de morrer. Então, falando do Covid, o que foi mais difícil para mim foi ver a minha família doente, do que eu estar doente. Então, não tive muito medo de morrer. Mas também não foi ruim, mas não foi Foi péssimo. ruim. Foi ruim. Foi ruim. Eu ficava muito preocupada. Eu falava: ai, meu Deus, Mônica, só manda, não precisa responder, só manda um coração, só um emoji para saber que tá tudo bem. Só manda um emojizinho, né? Mas Ó, é isso. pessoal... Uma amiga botou em alguma coisa que quando eu fiquei viúva não deixei a peteca cair. Mas assim, mas foi muito ruim. Foi muito ruim. Ela achou que eu não tinha deixado a peteca cair, mas várias vezes eu entrei em casa e chorei, 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 chorei. O que me ajudou foram trabalho, filhos, e eu me reinventar, né? Eu estou aqui, ser grata ao que eu vivi e ser grata a mim de dizer: vamos embora, tem que tocar para frente, tocar para frente, né? Tem muito a ver. Na terça passada eu conversei com a Kika Gama Lobo, que falou de uma história de doença, de separação, né? E também, né, na verdade, qual é a atitude, né? Aquela história aconteceu, o que a gente faz com isso agora, né? Então a gente tem que entender isso. Eu queria falar uma coisa para terminar, que agora a gente vai entrar nos minutos finais mesmo, que eu não quero que pareça fúnebre ou para baixo, mas ai, tem 2 minutos, Mônica, então vamos lá, vou arriscar. É que no workshop da Nancy sobre valores que eu fiz, foi lá na IACP, um workshop. Ela perguntou para cada um, intimamente, escreveu o que estaria escrito na sua lápide. Tem um nome, isso eu esqueci. Eu parei para pensar pela primeira vez e tem a ver com o que você está dizendo. Você já pensou nisso?
Olha, eu costumo brincar, quando eu atendo uma família muito barracuda, muito difícil, assim, eu brinco com eles assim, olha só, se eu conseguir ajudar vocês, vocês vão lá e eu vou botar aqui Jaz, a terapeuta que ajudou fulano Beltrano. Isso. Ó, lembra, Carol? Gente, a gente tem 1 minuto, Mônica. O que que vai estar escrito na sua lápide? Isso. Aqui jaz uma mulher que foi muito feliz. Epifânia. Eu pensei em escrever assim, na hora, aqui jaz alguém que amou. Ah, legal. Bonito, né? Bonito. Escrevam aí as suas epitáfio, que chama? Epifânia? Não. Escrevam epitáfio. aí o que vai estar escrito, porque é isso, né? Acho que o que a gente vai botar lá, qual a mensagem que a gente vai deixar, né? É isso. A gente viveu intensamente